Hello everyone, this is Marcelo Souza, your English teacher with one more live, and today we're going to talk about education in Finland. Então, gente, boa tarde a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vocês que vão aparecer, que estão aparecendo. Desde já eu quero dar as minhas felicitações aos meus queridos colegas professores da rede estadual, da rede municipal, professores da rede privada, pública, né? Federal, enfim, todos aqueles que estão aí disseminando a educação e o conhecimento em meio aos nossos alunos, né? Então, desde já eu quero desejar para vocês um feliz Dia dos Professores. E nada melhor do que falar sobre educação, né, no Dia dos Professores. Muitos querem estar aí relaxando, descansando e tal, mas é muito bom falar sobre educação, é gratificante, até porque educação é a nossa vida, né? E hoje eu tenho a convidada de honra, que é a minha colega, a Fabiane Quirino. Eu vou daqui a pouco estar convidando ela para estar juntando aqui a gente. E eu vou ler um pouquinho só aqui do perfil dela, você vai encontrar isso aí no Instagram dela. Ela vai falar um pouquinho mais sobre esse perfil dela, ela mesma, e vai estar se apresentando e a gente vai estar então interagindo um pouquinho nesse sentido. Então a Fabiana Quirino Xavier, ela é pedagoga, ela é professora formadora, né? É servidora da Unisa. Ela tem formação nos Estados Unidos, assim como eu, né? Na Universidade de Dillard, Nova Orleans. Ela também tem formação na Finlândia, ela vai falar sobre isso hoje. É servidora pública também, da rede privada, tem prêmios, né? Como educadora nota 10, enfim, ela é um amor de pessoa. Eu vou convidá-la aqui agora para estar com a gente, ela já se juntou aí, e ela vai falar um pouquinho mais. Vamos esperar ela conectar aí. Já rasguei o véu com você, viu? Botei moral total. É com você, obrigada, amiga. Marcelo. Ó a imagenzinha de fundo, ó, em sua homenagem. Olha Ó, que lindo, Finlândia. que maravilha, que maravilha, que maravilha. Como o Marcelo estava falando, né? Sou a professora Fabiana Quirino, sou da cidade de Guarabira, no estado da Paraíba, né? Já sou professora há 20 anos, comecei muito jovem, né? E cursei mestrado na Universidade Federal da Paraíba em Linguística. Sou especialista em língua e literatura espanhola, em ensino de língua inglesa, em psicopedagogia, em supervisão, orientação e coordenação. Sou pedagoga, tenho graduação em letras, português, inglês, português, espanhol e em Libras. Sou professora da rede estadual da Paraíba, da rede municipal da minha cidade, Guarabira, na rede privada, no CCAA e na Unisa, né, que é uma instituição de ensino superior, da qual meu esposo é coordenador aqui na cidade. E como professora de escola pública, eu tive a oportunidade, né, assim como o Marcelo, de realizar uma formação nos Estados Unidos, na Dillard, onde eu o conheci, né? E uma outra oportunidade para estudar na Finlândia, né? Como professora da rede estadual, né? Isso é o que eu vou falar um pouco, né? Que programa é esse que eu participei e por que a Paraíba decidiu enviar os professores para a Finlândia. O que a Finlândia tem de tão especial, né, que fez com que a Paraíba desenvolvesse um programa, né, de formação internacional, onde a mesma incluiu a Finlândia, né, no itinerário dos professores. Posso começar, né, Marcelo? Pode, amor. Então você vai começar falando sobre a Finlândia, né? Isso, tipo, o que é a Finlândia? Ok. Fique à vontade. Certo. Tá bem. Então, a Finlândia é um país do norte da Europa, né? Um país que a gente chama de país nórdico, né?
Ele faz ali divisa com a Rússia, com a Estônia, com a Noruega, né? Então fica bem naquela região fria mesmo, né? Então chega a fazer, às vezes, até -40, abaixo de zero. Mas, eu preciso falar um pouco da história desse país para que a gente entenda por que ela tem hoje esse patamar, né? Ela é reconhecida mundialmente, em primeiro lugar, em índices educacionais e também em bem-estar social, né? Eles têm um bem-estar social sólido, né? Então, em 1809, começou, né, a Finlândia a aparecer na história, porque ela, até então, ela fazia parte da Rússia, né? E aí começou uma guerra, né? Ela fazia parte da União Soviética, né? E passou muitos anos fazendo parte da Suécia. E como eles tinham uma cultura diferente da Suécia e tinham uma língua também diferente, começou o movimento separatista, né? Então, enquanto que a gente faz uma comparação com o Brasil, com o ano que o Brasil se tornou independente de Portugal, a Finlândia ela só se tornou independente em 1809. Porém, ela só teve esse reconhecimento em 1917. Então, em 2007, eles comemoraram 100 anos de independência, né? Vamos comparar com o nosso país. E aí, eles entraram para a ONU em 1955, porque passaram muitos anos com uma guerra fria, né? Contra a Alemanha nazista e essa União Soviética. Perderam muitos homens nessas guerras, então foi uma sociedade reconstituída pelas mulheres, né? Quando eu estava lá, eles sempre falavam muito que só depois de perder quase metade da população foi que eles viram que guerra não é solução, armas não é solução. Então, foi aí que eles entenderam que eles tinham que investir em alguma coisa para que eles pudessem aparecer no cenário mundial, né? E foi aí que eles começaram a pensar em investimentos relacionados à educação. Então, até a década de 50, eles eram um país agrário, né? Então, a industrialização lá, ela começou bem atrasada, porém, ela se desenvolveu muito rápido. Entre 1970 e 1990, eles já tinham desenvolvido a indústria e já tinham adquirido o segundo lugar no mundo em bem-estar social. Quando eu falo em bem-estar social, eu falo em quê? Em justiça social, eu falo em bons índices educacionais, financeiros, econômicos, questões de igualdade na sociedade, igualdade de direitos, né? Então, o termo bem-estar social, ele envolve várias questões, né? Então, é um país capitalista que aderiu às privatizações, porém possui empresas estatais muito fortes e as privatizações lá, elas funcionaram, né? Elas trouxeram realmente muitos ganhos, não é, à sociedade. Então, a gente, quando fala em Finlândia, a gente fala de um país que abriu as primeiras estradas na década de 60, né? Porque até 1950 eles eram um país totalmente agrário. Então, você imagina o que é você ter as primeiras estradas em 1960, né? Então, aí, eles começaram, né, nessa questão com as mulheres liderando as famílias, porque a maioria tinham perdido seus esposos nessas guerras. Guerra civil, guerra fria e tudo mais, né? Então, a capital da Finlândia se chama Helsinki. E você andando pela cidade, você já vê o tom de modernidade. A gente fica até impressionado, Marcelo, como é que um país que até 1950 era totalmente agrícola, que a industrialização foi tardia, que abriu as suas primeiras estradas em 1960, você respira modernidade nessa cidade, né? Então, para quem não conhece, essa aqui é a bandeira da Finlândia, tá? País nórdico com 5.300.000 habitantes, mais ou menos, né, do último censo. É um país pequeno, né? E
ele é famoso por vários, além da questão da educação, pela aurora boreal, que é lá onde se vê, né, principalmente na região da Lapônia, que é conhecida como a região de Papai Noel, porque lá é onde geralmente se gravam, se faz os filmes de Papai Noel, né? Então, o frio lá é muito extremo nessa região e tem os cenários prontos. Você pode visitar Papai Noel, Mamãe Noel, tem as renas, os trenós. Então, tem aqueles cenários, né? É um lugar, assim, bem, como é que eu posso dizer? Do sonho das crianças, né? Então, é onde você realmente pode ver aquela história do Papai Noel ela acontecer de verdade, porque existe todo aquele cenário. Então, a terra do Papai Noel é a Finlândia, né? Então, assim, é um país jovem, quando eu falo de questões políticas, né? Mas a sua presidente hoje é uma mulher, então tem várias mulheres aí engajadas na política, ministras da educação, várias mulheres, né? Que conseguiram desenvolver essa educação, né? Então, assim, é interessante falar dessa história porque a gente vê assim, porque muita gente diz, porque é a Finlândia, é um país europeu, né? Mas, se a gente for olhar a história, eles sofreram muito com essas guerras separatistas da Suécia, né, da União Soviética, perderam muitos homens, líderes familiares, então, são pessoas que sofreram muito, principalmente porque é uma terra onde há muito frio, né? Então, a gente sabe que quando o clima é extremo, a gente tem dificuldades para trabalhar e se desenvolver. Mas eles têm muitas filosofias. Por exemplo, a questão do andar do pinguim, né? Que eles ensinam, quando as pessoas chegam lá, eles ensinam a andar como pinguim para você ter resiliência e conseguir andar no gelo sem cair. Então, o Penguin Walk, né, que eles ensinam a gente lá, porque quando a gente chega, a gente escorrega, a gente cai, teve gente que quebrou o braço, Meu Deus. Né, porque a gente não tem costume de andar no gelo, né, mas eles têm toda essa filosofia, né, do little by little, né, aos poucos, né, do step by step, né, então, less is more, eles falam muito essas frases que você acaba incorporando na sua vida. E você entende que a Finlândia ela é muito mais do que tecnologia, do que riqueza, né? Ela é um país onde a mentalidade, o mindset deles é construído, né? Em toda essa história revolucionária, né? De lutas, de mudança de pensamento, de mudança de estratégia, né? Então, por isso que o estado da Paraíba, né? Porque a Finlândia, o produto dela, o que ela tem para vender para o mundo é a educação, o modelo educacional. Oi, Marcelo. Então, então, será que é por isso que se manda tanto professor lá para a Finlândia? Isso. Porque como eles têm os melhores índices, né, educacionais nas avaliações internacionais, e mesmo tendo sido um país que começou a se desenvolver há tão pouco tempo atrás, tão rapidamente, é necessário que se entenda, porque, por exemplo, o nosso país é tão grande, né? Tem tantas potencialidades, tem um clima tão diversificado e já com tantos anos, né, de independência, a gente ainda está tão atrás nesses índices, né? Então, é necessário entender o que é que essa educação finlandesa tem de tão especial que nós podemos trazer para desenvolver os estados, né? Porque lá eles passaram por pobreza extrema e conseguiram se desenvolver. Então, seja qual for a dificuldade que nós tenhamos aqui, a gente consegue chegar onde eles estão, pelo caminho que eles escolheram, que foi a educação. Eles abandonaram as guerras, né? Eles abandonaram tudo aquilo que viram que não estava funcionando e resolveram investir em educação. Perfeito. Então, e essa questão, já que você falou em educação, fala um pouquinho sobre essa estrutura educacional lá da Finlândia, por favor. Bem, eles
escolas de educação infantil, né, ensino fundamental, que eles chamam de escola secundária, ensino médio, universidades, todas são públicas, né? Então, não existe escola privada nesse sentido da educação básica, né, que é direito de todos. Por quê? A qualidade das escolas, né, e dos professores que trabalham nessas escolas, o processo de seleção e de acompanhamento, né, ele é tão eficaz que dispensa a existência de escolas privadas. Uhum. Por exemplo, você vê lá, né, o filho do primeiro-ministro, o filho dos políticos e de todos os profissionais, do lixeiro, né, ao político, ao médico, todos estudam em escolas públicas, né? A pessoa com deficiência estuda numa escola pública, tá? Então, esses professores, né, que trabalham com essas crianças são profissionais da escola pública, que saíram de uma escola pública, que foram formados por instituições também públicas. Então, você pode optar, quando você termina o ensino médio, se você vai fazer um curso superior, uma graduação, ou se você vai para uma universidade de ciências aplicadas, que eles chamam University of Applied Sciences, que foi onde eu fiz a minha formação, que é comparado aos institutos federais, porque lá os cursos são tecnológicos, né, focados na profissionalização. Então, você tem essas duas opções. Ou você segue a carreira acadêmica, indo para uma universidade, né? Ou você vai para essas universidades de ciências aplicadas, que elas são focadas no mercado de trabalho. Igualzinho aqui no Brasil, né, gente? Isso, igualzinho. E aí o que é que acontece? Quando você decide ser professor, você vai estudar um curso, né, uma licenciatura, porém, você só pode atuar, né, nas escolas públicas depois que você faz um ano, tá? E uma formação extra, que é super concorrida, tá? Para você entrar um ano é como se fosse uma especialização, mas não é. É uma formação pedagógica obrigatória após concluir a licenciatura. E depois você tem que fazer o mestrado. Então, o básico para você entrar numa escola pública e ser professor na Finlândia é ter um mestrado. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Para educação infantil, o que for. Aqui no Brasil, a gente vê essa luta nossa aí, a gente faz o magistério, enfim, vai para a universidade, né, faz o curso de letras, né, e aí tem a questão da pós-graduação, especialização, enfim, mestrado, doutorado, etc. Tal. E como é assim, aqui no Brasil, a meu ver, né, talvez estou funcionando no público, a gente vê que só é valorizado mesmo profissional hoje em dia aqui no Brasil, que tenha no mínimo aí um mestrado, né? Um mestrado, um doutorado, ou pelo menos algumas especializações que são bem significativas na área que ele atua. E olhe lá. Isso. E olhe lá, porque eu tenho visto editais aí onde as universidades públicas, pelo menos aqui do estado, oferecem para o professor até menos do que o professor da rede estadual. Ah, pois. E aí a pergunta que não quer calar. E aí, como é que funciona melhor? Aí não, quer? Porque eu tô aqui com a foto da Finlândia como se eu estivesse lá. E na Finlândia, você que experimentou todo esse processo educacional, como é que funciona a valorização desse profissional, né? Hoje que é dia do professor, né? E como é que eles são valorizados lá na Finlândia? Como é que nós somos, né? Bem, a sociedade em si, ela entende que o professor, ele é a base, né, da sociedade. Então, o professor, ele é aquele profissional que ele tem um certo status e respeito, né? Então,
o próprio salário do professor, ele é superior ao salário dos políticos. Então, o professor, ele possui um dos melhores salários. Por isso que os cursos de licenciatura e essas formações que são necessárias, elas são tão concorridas lá. Porque, realmente, você, quando consegue ser um professor, você é aquela pessoa que conseguiu chegar em um patamar que muitos desejam. Por exemplo, quando tem lá o 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, as pessoas se vestem, né, com roupas de professor, né, lembrando a profissão de professor, e vão para as ruas. Então, é uma festa maravilhosa nos 4 lugares da Finlândia, homenageando o professor e a educação. Então, o professor, ele é o representante de todas as outras classes, né, de todos os outros profissionais. Então, é esse lugar que o professor tem, é essa valorização, esse respeito. Né? Você vê, assim, os alunos conversando com o professor, ele conversa como se está falando ali com o líder, com aquele respeito, aquela admiração pelaquela pessoa, que ele pensa assim, talvez eu chegue aonde ele chegou, que gostaria muito. Então, é como se aquela profissão fosse um objeto de desejo para muitos. Interessante, né? Que você falando aí, eu fico aqui pensando, parece até uma utopia, né, para a gente que está na profissão há tanto tempo aqui no Brasil e a gente fica praticamente mendigando, né? Assim, a gente, assim, alguns, né, ou a grande maioria, mendiga essa questão da valorização do professor. Eu peguei uma comédia, a gente é cenário de comédia. Eu vi uma vez, esses dias aí, pouco tempo, e a mãe falando, você, por acaso, se você não estudar, você vai dar para professora, quer dizer, professor é o último recurso, né? E quando, na verdade, o professor é o primeiro. Ser um professor não tem o presidente, não tem nenhuma outra profissão, né? Todo mundo passa por a gente, né? Então, nós temos que ser supervalorizados. E aqui no Brasil, eles menosprezam a gente e colocam a gente como piada, né? E isso realmente é muito triste. Mas o professor que se valoriza como eu e você, nós sabemos nosso papel na sociedade e nós fazemos a diferença. Então, a gente não pode também baixar a cabeça. Por mais que o país, nosso Brasil, ele não valorize a educação, né? Eu digo assim, de uns 2 anos para cá, eu percebo que houve um boom na educação. Mesmo com tanta, digamos assim, desvalorização, houve um boom na educação. E com a educação remota agora, eu percebi que o professor, ele teve um upgrade, digamos assim, no seu papel, né? Porque realmente nós estamos em bastante evidência, até porque muita escola fechada, agora as pessoas estão sentindo a falta desse profissional, né? Alguns sentiam falta porque colocava o filho na escola apenas como, a gente pensa, líder de creche, né? Não, vou me levar do meu filho, mas na questão do profissional, até o próprio aluno, ele agora está dizendo, poxa, como eu sinto falta do meu professor, dos conselhos, do conhecimento que é divulgado, né? Então essa valorização do profissional aí na Finlândia realmente me deixa de água na boca, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação, o lugar da educação na sociedade finlandesa. Como é que funciona isso? Bem, eles oferecem, né, ensino público de qualidade para todos, inclusive para imigrantes, né, pessoas refugiadas. Então, eles entendem que quando alguém chega lá no país, eles precisam oferecer educação para que essa pessoa, ela não dependa do Estado para ser ajudada, porque você imagine quantas pessoas iriam para lá para receber auxílio, logo um país tão rico, né? Então, eles oferecem, por exemplo, você chega com a sua família, então você pode fazer um curso de finlandês para você aprender a língua, e se comunicar e conseguir trabalhar gratuito, né? Vai haver salas de aulas para pessoas que vieram da Rússia, pessoas que vieram de países que falam inglês, que tem a língua materna, né? Uma língua materna que derive do latim, já vai ter uma sala diferente. Então, o lema deles é oferecer oportunidades para todos,
para que haja o desenvolvimento, né? E o Estado possa estar investindo ainda mais nessa sociedade, ao invés de dar ajudas, né? Então, você anda pelas ruas, você não vê pessoas medicando, como diz, né? Você não vê. Você perde uma coisa lá na Finlândia, você pode voltar 2, 3 dias no mesmo lugar que você passou e a coisa vai estar lá esperando por você, ninguém pega, né? Então, assim, você não vê polícia na rua, mas é perigoso, não é porque não tem necessidade, né? Então, tem cadeias que são abertas, né? As pessoas, elas ficam lá, né, presas e tal, mas as cadeias abertas. Então, isso é muito interessante, porque é toda como é que eu posso dizer? Uma Toda uma cultura. estrutura, uma cultura que ela essa cultura ela só é criada, né, a partir da educação. É você ensinar, né, que o que é seu, o que não é seu, não é seu, que você tem condições de ter, né, que você tem condições de progredir. Você anda pelas ruas, Marcelo, e você observa que as casas são parecidas, as condições financeiras também, você não vê desigualdade. Por exemplo, a gente anda aqui no Brasil num bairro rico, você vê diferenças no bairro rico. Você anda na cidade e você consegue dizer, olha, esse bairro é de classe média, esse aqui é de uma classe mais baixa, esse é de outra classe, você consegue dizer o poder econômico de cada bairro. Lá você não consegue. Porque as condições, elas são semelhantes, né? De fato que você realmente não consegue identificar. Todo mundo tem aquela condição do outro. Então, por exemplo, isso que você falou sobre o lugar da educação. A gente chegou aí ao shopping, né? E houve um momento que o rapaz viu minha carteirinha de estudante, né? Da RANC, que era a Universidade de Ciências Aplicadas de Ramelina, que é uma cidade do interior. E o rapaz perguntou, você estuda em RANC? Eu estudei lá. E em vários lugares, a gente ia num restaurante, as pessoas diziam, você está estudando em RANC? Eu estudei lá. E a gente ficava se perguntando como que uma pessoa que estudou na Universidade de RANC trabalha num restaurante, sem querer desmerecer. Mas aqui no Brasil, quando uma pessoa cursa o ensino superior, né, então ela adquire um novo patamar. Né? Então, ela já passa a fazer parte de uma classe pensante, é mais valorizado. Então, existe sim uma diferença. Claro que a gente também encontra pessoas com formação superior trabalhando em restaurantes e supermercados, mas não é tão comum aqui no Brasil. E o que é que eles respondiam? Terminar o ensino superior é uma obrigação, é o mínimo que qualquer cidadão daqui faz. Então, eu tenho uma universidade, eu fiz meu curso superior, então eu tenho o mínimo. Por isso que eu trabalho aqui no restaurante, por isso que eu trabalho aqui na livraria, porque eu tinha que terminar a faculdade para poder conseguir um emprego, porque aqui as escolas funcionam manhã e tarde, então eu não poderia trabalhar, né? Logo cedo, assim, da noite, 8 horas, os shoppings já estão fechando, então você, para trabalhar, tem que ser durante o dia, se você estuda, você não trabalha, né? E as pessoas não dão emprego para pessoas em idade escolar, porque elas estão sendo beneficiadas com a educação, o governo está investindo nelas, então elas não precisam trabalhar. Se precisam de qualquer ajuda financeira, o governo dá, né? Mas é muito raro porque eles são encaminhados muito rápido para o mercado de trabalho pelas escolas. Né? Que é o que deveria acontecer aqui, né? É uma coisa assim que a gente precisa muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí sobre a questão da educação. Eu fiquei aqui viajando e você falou do estrangeiro, né? Que se vê da Rússia, uma sala que fala russo, alemão, enfim. A gente sabe que os Estados Unidos, com relação a estrangeiro, ou até a Europa, é bem rígido a entrada de estrangeiros. Você teve acesso, sabe como é que funciona a questão do consulado aí? É difícil, por exemplo, se eu quisesse hoje me mudar, pô, vou morar na Finlândia agora, vou fazer minha vida lá. Eu quero estudar e quero, sei lá, me mudar para lá. Você sabe dizer alguma coisa sobre essa questão para o estrangeiro, como é que funciona?
Sei sim. Eles são rígidos também, né? Você tem que ter toda a sua documentação, né? Você, para trabalhar, você tem que ter, né, todas as autorizações, você tem que, inclusive, falar finlandês, ter algum curso, cursar pelo menos um ano de finlandês, porque todos falam inglês, mas eles têm um nacionalismo muito grande, né? Na questão da valorização da língua, né? Como lá eles têm duas línguas, né, oficiais, que é o finlandês e o sueco, mas a maioria da população fala o finlandês, né? Então você precisa falar finlandês, ter a formação, né, ter toda a documentação. Não é fácil, né? Porque é um país assim muito desenvolvido e as pessoas querem muito ir para lá, mas é fácil conseguir você tendo acesso a emprego, né? Você tendo moradia fixa, você mostrando que está indo para trabalhar e não para ficar às custas do governo, né, que você tem condições de se sustentar, né, ou para estudar, ganhando bolsas, né, que tem vários programas, como o Erasmus, né, então é fácil nesse sentido, né, tem aquela questão também, casou com alguém de lá, então é mais fácil você conseguir a cidadania. Ou teve um filho, sei lá, uma coisa assim, né? Tem essas questões também. Isso. E com relação à educação inclusiva, o que é que você conseguiu enxergar lá? Bem, eu visitei as escolas, nós visitamos vários tipos de escolas, né? Inclusive uma onde havia inclusão, né? Mas também havia salas que não eram inclusivas devido ao grau, né, da deficiência do aluno. Então, eles tentavam ser o mais inclusivos possível, né? Assim, não havia muita diferença de convivência entre os alunos regulares e os alunos com deficiência, muito respeito, né? A gente teve acesso a intérprete de língua finlandesa de sinais, né, nas salas, cuidador, né? Então eles têm uma estrutura maravilhosa. E assim, a pessoa com deficiência, ela fica na escola, né? Ela termina, né, o ensino médio, se ela tiver condições de ir para a universidade, ela vai, mas se ela não tiver, ela vai para escolas específicas que vão descobrir qual a potencialidade daquele aluno para incluí-la no mercado de trabalho. Por exemplo, no caso de uma pessoa com autismo, né, um autismo assim moderado, que não tenha como exercer certas profissões, mas se aquela pessoa é capaz de tirar uma cópia ou de servir um cafezinho, ela é encaminhada para o mercado de trabalho. Então, eles não ficam levando, né, o aluno anos e anos a fio na escola sem direcionar para o trabalho, porque a escola, para eles, ela tem essa função de levar você até o mercado de trabalho, seja qual for, né, a sua deficiência. Se você não consegue ser incluído, você vai ficar ali em salas que vão tentar desenvolver algo em você. Então, a gente foi para escolas, por exemplo, que no pátio da escola haviam oficinas e os alunos especiais estavam fazendo o quê? Montando carros, pintando carros, né? Até aviões, né? Existem escolas que produzem aviões, né? E quem estava nesse trabalho dividido, né, eram os alunos especiais, eles que estavam ali desenvolvendo aquelas peças e montando. Então, todos lá têm o seu lugar. Eu vejo assim que eles se preocupam muito em não deixar você, como é que se diz, dependendo do Estado. Então, vai chegar um momento que você vai dizer ao Estado, o que você fez por mim está aqui, hoje eu consigo fazer isso. Né? Perfeito. Então, tem escolas específicas para surdos, né? Por exemplo, eu fui em uma escola que havia 4 salas diferentes, né? Para diferentes graus e crises de autistas. Então, havia uma sala que ela era toda pintada de preto, né? Que quando o aluno estava em crise, ele ia para essa sala.
Já havia outra sala que era em formato de cozinha e de lavanderia, que era para aquele aluno desenvolver pelo menos o seu autocuidado ou realizar serviços domésticos de forma independente. Então, fazer com que esse aluno, no fim, ele se torne uma pessoa independente. Perfeito. E me fala, você já comentou um pouquinho, mas aí eu fiquei curioso também, até para relembrar aqui um pouquinho. É muita informação interessante e gratificante, né? É sempre um prazer ouvir sobre coisas assim, que são bem esclarecedoras sobre um outro país, né? Para a gente ter como, até como, como é que eu posso dizer, como parâmetro, né? De educação, com relação à educação profissional, né? Então, aí a gente falou da faculdade, falou do universitário, você falou, comentou até de ter encontrado um aluno também, né, que fez faculdade a que você estava fazendo. Essa questão da educação, como é que eles lidam com a educação profissional lá na Finlândia? Então, assim, os alunos, eles, desde a educação secundária, que começa no 7º ano, eles começam a ter aulas, algumas oficinas, algumas disciplinas eletivas, né, que são disciplinas eletivas, já visando essa questão profissional. E todos esses alunos, né, durante um ano, eles são encaminhados para passar uma semana, né, numa empresa. Mas como assim eles são encaminhados? Então, eles possuem um orientador vocacional. Tem um professor nas escolas que ele é um orientador, né, vocacional, que eles chamam de guidance. Né? Então, esse professor escuta, vai ouvindo, vai tentando descobrir as potencialidades e para onde ele vai levar aquela pessoa para descobrir se ela quer exercer aquela profissão ou não. Por exemplo, digamos que meu sonho seja ser professor. Então, aquele professor, ele vai fazer uma análise se realmente o meu perfil é aquele e vai tentar me mostrar se realmente eu vou me adequar naquilo ali ou não. Então, você tem que, durante o ano, né, uma semana você vai trabalhar naquela escola, por exemplo, pode ser uma empresa também, de repente você quer ser um advogado, um médico. Então, você vai passar uma semana estagiando naquela empresa, né? Sem receber nada. As empresas já têm o quê? Convênio com as escolas, né? E elas encaminham esses alunos. Se você for um aluno que tiver dificuldades, né? Que não tiver boas notas e tal, você chega até precisar passar 4 semanas fazendo isso aí, né? Mas se você é um aluno assim como é que eu posso dizer, básico, né, que tira as notas que são necessárias, você tem que passar um mês, ou, aliás, uma semana. Se você tiver dificuldade, dependendo do grau, você precisa ficar até 4 semanas. Então, eles já encaminham. Quando você sai do ensino médio, você já sai sabendo qual é a sua vocação, o que é que vai dar certo para você. Durante esses anos, você pode testar várias profissões, né? Você tem essa oportunidade de estar lá e se sentir realmente naquela profissão. E existia também os liceus, né? Os liceus, eles eram voltados para essa questão de empreendedorismo, né? Onde os alunos tinham as ideias, as empresas iam para a feira de ideias dos alunos e algumas investiam. Já havia alunos que estavam saindo de lá com o próprio negócio já rendendo dinheiro, porque tinha a ideia e a empresa tinha o dinheiro e investia, né? Teve o caso de uma aluna que ela criou uma empresa de carregadores de celulares nas ruas. Então, você está andando pela rua, seu celular descarrega, você está sem um carregador. E aí ela tinha pontos fixos da cidade com um carregador para carregar os celulares. Né? E aí uma empresa gostou da ideia e investiu. Então, você tanto pode sair já sabendo qual a profissão, quanto você já pode sair com o próprio negócio. Que coisa maravilhosa, né? A valorização do profissional, né? Mesmo ele já ainda na ideia, né? A visão de empreendedorismo, né? Que aqui é um dos temas que a gente vai falar aqui também. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu também lembrei aqui. Aqui no Brasil tem uma tendência muito forte com a relação de metodologias ativas, né? E o que é que você, como professora, percebeu lá
na Finlândia, com relação a essas metodologias ativas, o uso delas, né? Bem, eles são conhecidos, né, no mundo todo por vender a educação em termos de metodologias ativas, apresentar as metodologias ativas que são trabalhadas lá. Então, o que é que eles focam lá? O foco lá é o aluno. Então, eles chamam de Curriculum-Based Learning. Então, a aprendizagem, o currículo baseado no aluno, o currículo baseado na realidade, né? Então, eles também põem sempre o aluno no centro do processo. Há uma coisa que é bastante valorizada, que é o protagonismo do aluno. Por exemplo, eu assisti a uma aula de matemática que estava sendo dada através de alguns alunos que dançavam balé. E aí o professor começou a ensinar a parábola, né, o cálculo, através de análise daqueles alunos que praticavam balé, né? Então, eles investem muito também na questão de competições nacionais, né, que eles têm lá, o expertise, onde os alunos podem ser premiados, né? Então, eles procuram os talentos da escola, quem é o melhor aluno de matemática, quem é o melhor aluno de educação física, e vão matriculando esses alunos nessas competições e os alunos vão viajando. Então, o protagonismo é muito valorizado, né? O peer instruction, que é aquele de você sempre ter um aluno que vai ser o líder de algum grupo e ele vai te ajudar a dar as instruções, observar quem é que está precisando de uma atenção maior, né? Então, as aulas, elas são muito baseadas, né, no potencial dos alunos, os alunos que apresentam. Eles usam muito lá a flipped classroom, que é a sala de aula invertida, né? É quando você manda um pequeno conteúdo prévio para o aluno, e o aluno tem que ver aquele conteúdo, e quando o aluno chega na escola, ele já tem um conhecimento sobre aquilo ali, e ele vai começar a desenvolver alguma atividade, né? Ele estando no centro do processo, ele produzindo alguma coisa, que eles também usam muito o PBL, que é o Project Based Learning, né? E o Problem Based Learning. Então, o aluno vai construir alguma coisa usando os conhecimentos. Eles tentam muito tirar essa ideia de disciplinas fragmentadas. Então, esse Project-Based Learning, ele trabalha os conhecimentos de todas as ciências, né, tentando integrar na solução de problemas, né? Então, faz com que o aluno ele desenvolva todo esse senso de criatividade. Uma coisa antes de interromper você falou aí agora dessas metodologias e tal, e eu estava aqui viajando, quando eu fiz o TTC, há, sei lá, 10 ou 12 anos atrás, eu nem lembro mais, né? O primeiro TTC que eu fiz uns 3 TTCs, eu fiz o Michigan, fiz o Cambridge, e aí as metodologias ativas estão sendo usadas agora em todas as matérias, né? Matemática, química, física, português, enfim, todo o processo. Só que a gente, professor de inglês, a gente já tem usado isso há muito tempo. É isso que eu acho bem interessante. Porque a gente que está estudando lá Krashen, né? Aí vai um pouquinho para Vygotsky e tal, e você já tem essas resoluções de problemas aí desde lá atrás. E no inglês a gente usa isso tudo. Eu sempre falo para o pessoal, gente, quando tem projeto, vamos fazer um projeto de inglês. Eu digo, gente, olha, para fazer aula multidisciplinar, você pode pegar e fazer qualquer matéria. Porque em inglês se dá bem com todo mundo. Porque a gente já usa a metodologia ativa de forma assim natural. Não sei se você concorda comigo, mas hoje eu vejo metodologia ativa e falo, gente, isso aí pra gente de língua inglesa que estuda, que está lá dedicado, isso pra gente é batata. Só que a gente sempre se concentrou no inglês, mas agora está sendo usado para outras matérias, né? Só um comentário que eu viajei aqui. Que assim, eles, como são vizinhos lá da Rússia, né, e o Vygotsky era russo, eles têm uma influência muito grande de Vygotsky. E falando sobre essa questão da interação da língua inglesa com as outras disciplinas, eles utilizam muito o CLIO, que é o Content Language Integrated Learning, que é você dar uma aula de matemática em inglês, você dá uma aula de ciências em inglês, né? Você pega um conteúdo de história que o aluno já conhece na língua materna dele e você começa a dar aula de inglês falando
né, sobre aquele conteúdo e o aluno vai associar e vai interagir com você. Então, essas metodologias, elas são um forte da educação finlandesa. Você vê que o aluno, ele não tem aquela dependência do professor, de o professor dizer se ele está correto ou se ele está certo. Então, o aluno, ele está sempre ativo, produzindo, não é? Então, eles estão sempre em grupos. Você não vê aquela passividade que você vê aqui, aquela dependência do professor, de o professor aprovar ou reprovar o que você está fazendo, né? Do professor dizer, mas tinha que ser feito assim. Então, é um protagonismo, assim, muito grande, né, que a gente sente, porque desde muito cedo eles são realmente estimulados a serem protagonistas. A maioria das crianças, elas vão para a escola com menos 40, né, o frio, de bicicleta. A gente vê aquelas crianças bem pequenininhas, acho que com 5, 6 anos, indo para a escola de bicicleta com as bochechas tudo rosado, frio, e eles indo para a escola de bicicleta, né? Porque assim, as próprias escolas, elas possuem aula de home economics, que é para ensinar o aluno a cozinhar, a limpar a casa, cuidar da própria roupa, passar, né? Então, e o interessante é que eles falaram que a maioria das matrículas são de homens, porque as mulheres já têm assim um instinto, né? E os homens querem aprender, porque senão eles não sobrevivem na sociedade finlandesa, porque a maioria sai de casa cedo para trabalhar e estudar, e quando você está saindo, você não tem condições de pagar uma pessoa, né? Então você tem que aprender quando você está começando a vida. Você falou agora de sair de casa cedo e tal. Você sabe um pouquinho sobre a questão da... Quem tem filho, a questão de creche, que vai trabalhar, como é que funciona aí? Uma coisa muito interessante é que a licença maternidade lá dura 1 ano. Coisa boa, né? As mulheres, elas ficam com as crianças, então elas conseguem ter, assim, um relacionamento muito próximo, porque elas demoram a deixar os filhos, né, longe delas. Então, as creches existem lá e 100% tem acesso a essas creches, não é como aqui no Brasil, que falta vagas, né? Então, eles trabalham muito questões relacionadas a Montessori, né? Que é aquela questão do pegar, do sentido interagir com o objeto. Então, a educação infantil lá é fantástica. Eu fiquei realmente assim impressionada, né? Com a independência das crianças, de chegar perto de você e falar, né? Sabendo que você é estrangeiro e tal, e chegavam e eu fiquei assim, impressionada com a independência das crianças e não tinham timidez, né? Estavam ali sempre querendo conversar com a gente, porque eles aprendem inglês desde muito cedo, então sabendo que a gente sabia falar inglês, eles queriam falar inglês com a gente, pequenininhos, crianças de creche, né? Que estava aprendendo a falar naquele momento. Fábio, falando em inglês, porque assim, a gente tem hoje uma vertente muito grande de inglês, né? Inglês internacional, inglês puxado para o lado norte-americano, puxado para o britânico, inglês, enfim, inglês ele muda muito. Com relação ao inglês lá da Finlândia, o que é que você achou? Como é que se você fosse assim, rotular, não dá para rotular, mas assim, como é que você sentiu o inglês dele lá? É mais fácil, parece mais com o americano? Como é que funciona lá o inglês? O inglês de lá é o inglês britânico, né? Eu, assim, como eu aprendi o americano e tive a oportunidade, assim como você, de ir para os Estados Unidos, a gente sente a gente estranha um pouco, por exemplo, quando eu fui pedir água, que eu falei water, as pessoas não entenderam, a bottle of water, ninguém entendeu e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô falando? Besteira aqui. Falar water. Não, né? Water. A bottle of water. Aí foi que eu comecei a entender. Mas aí isso foi nos primeiros dias, sabe, Marcelo? Depois, a gente consegue totalmente mudar para o inglês britânico, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, né? O inglês deles é muito bom, em todos os lugares as pessoas falam inglês, se você vai a um supermercado as pessoas falam inglês, se você vai a uma farmácia as pessoas falam inglês, então muita coisa lá
os rótulos em finlandês, em sueco, né? Mas eles sabiam explicar tudo em inglês, falavam inglês perfeitamente com a gente, né? Houve uma situação do caixa eletrônico engolir meu cartão de crédito e eu fiquei desesperada, tinha que ligar para tinha que ligar para a polícia para dizer o que tinha acontecido e eu desesperada nem na hora eu nem lembrei que eu ia ter que falar em inglês e que talvez tivesse algum problema. Eu liguei, falei, quando eu terminei, eu pensei que não, já tinha falado com ele já que tinha acontecido aquele problema comigo, que estava lá desesperada, chorando, porque a gente, quando viaja, a única coisa que a gente tem é o cartão, né? Para sacar, para fazer tudo. Aí, assim, consegui, né? Me comunicar bem com eles nas escolas, o inglês deles é perfeito, então, quando eles estão assistindo a aula de inglês, com a maior naturalidade, não tem aquela... que às vezes a gente sente no Brasil uma resistência, né? Professora, fala português. Quase sempre, quase sempre. Né? Professora, traduza. Professora, não, você vê assim a professora dando a aula, os alunos falando inglês com a professora, e sem problema nenhum, assim, como se fosse uma aula de ciências. Parece que tá mascando Pois é, uma aula de ciências, como se fosse uma coisa, porque eles começam muito cedo, né, a falar o inglês na escola, desde a creche, eles já são estimulados. Tá. E a gente sabe que quanto mais jovem a gente mais o nosso cérebro ele é capaz de assimilar, adquirir uma língua estrangeira, né? Fábio, e aí eles não têm dificuldade. A gente está com o tempo já quase estourado, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui na Bahia, você falou do Clio aí e tal, e tem uma tendência muito forte agora, as editoras, né, no Brasil todo, a partir para a metodologia do Clio, né, claro, na tentativa de, vamos dizer assim, naturalizar o bilinguismo no Brasil, né? E aí começou muito forte no Sul, aqui na Bahia, começou aqui em Feira de Santana, na Bahia, por exemplo. Começou com o colégio, com o Hélios, né? Ele começou com essa abordagem do Clio aqui, na aula de ciências, ampliou, e aí eu sei que hoje em dia, quase todas as escolas em Feira de Santana, por exemplo, que é onde eu moro, a gente tem essa abordagem do Clio. Ainda não está, digamos assim, muito bem implementado, estão ainda em fase de correção, né? Estão ainda tentando acertar. Aliás, acho que todo lugar está assim. Aí minha pergunta é a seguinte, aí, na Paraíba, na escola que você leciona, como é que está esse processo do Clio, do bilinguismo aí para vocês? Primeiramente, a cidade também está sendo influenciada por essa onda do bilinguismo, né? As escolas particulares começaram, né? E, segundo informações, porque alguns alunos meus começaram nessas escolas e a metodologia que estão utilizando é o Clio também, né? Então, a gente trouxe ano passado para a escola municipal a sala bilíngue e eu comecei com o Clio. Inclusive, a gente ganhou o prêmio do Educador Nota 10 com esse projeto, ano passado, né? Na escola municipal. Na escola estadual, em algumas aulas eu consigo, né? Em outras não, então a gente fica sempre tentando, né? Nas aulas de espanhol, todas as aulas de espanhol eu trabalho com Clio. Agora, as aulas de língua inglesa realmente ficam um pouco difícil por conta disso aí. Mas existe todo o incentivo da rede estadual nisso aí, porque tem um programa de intercâmbio para os professores e também tem programa para os alunos. Né? Então, os alunos também podem ir para o Canadá, podem ir para o Reino Unido. Tem vários países que os alunos que estudam inglês e espanhol, eles podem ir. Então, existe esse investimento na rede estadual, cursos, né, EAD para os professores dessas línguas. Tem cursos presenciais também. Então, existe esse investimento que eu acredito que seja a fertilização do terreno, né? Porque não tem como a gente começar essa onda bilíngue, principalmente nas escolas públicas, sem o professor ter realmente essa formação específica para trabalhar, né, com o Clio. Mas existe sim, Marcelo, um investimento muito grande. Eu estou sempre fazendo formações, por exemplo, agora. O próprio Giramundo ofereceu 2 formações, né, uma em laboratório de língua e outra em STEAM, que também é uma metodologia ativa que a gente aprendeu lá na Finlândia. Esses cursos foram online, né, e vão lançar outros cursos aí.
existe esse investimento, mas assim, na rede estadual, né, a gente passou agora por um problema de redução de carga horária, onde o professor de inglês ficou só com uma aula. Então, uma aula para você preparar para o Giramundo, que é o intercâmbio, o Enem, e ainda praticar as 4 habilidades e usar o Clio, fica um pouco difícil, Perfeito. né? Mas o Estado está avançando nessa questão, não de bilinguismo, mas de plurilinguismo, né? A gente é um dos poucos estados que tem uma lei estadual, né, de obrigatoriedade de regulamentação da língua espanhola. Então, a gente tem aulas de inglês e aulas de espanhol, porém com essa carga horária pequena, né, que muitas vezes limita a gente. Tá, depois eu vou até pedir para você deixar, essa live vai ficar gravada, e a Shirley até passou por aqui, né, a nossa amiga Shirley, ela deu uma live aí sobre tradução muito boa, falou sobre o Enem, então dicas muito legais, e eu peço que você depois deixar embaixo da live, sei lá, o link para o pessoal que tiver curiosidade de saber mais sobre essa questão de projeto, aluno, o professor também que quiser saber mais sobre o Giramundo, esse projeto, né? E também sobre o seu trabalho, formação, porque aqui está começando forte, essa tendência realmente começando muito forte e vai precisar. E claro, eu também vou, obviamente, que eu vou já, pode se preparar, que eu vou lhe incomodar muito no WhatsApp para mandar para mim os links das coisas que eu vou querer saber. Pode deixar. Inclusive, nós professores que participamos, nós fizemos um diário, né? Todos os dias a gente escrevia no diário, colocava foto, falava as experiências, e esse diário, ele está publicado. Eu posso te mandar o link. Manda. E o pessoal ir lá, ver como era o meu dia a dia, as escolas que eu visitei, o que eu aprendi. Então, a gente tem um diário de aprendizagem online que foi publicado. Coloca o link aqui embaixo dessa gravação. E no WhatsApp o que você tiver, né, de informação que você puder passar e compartilhar, me manda no WhatsApp, que aí eu vou dar uma olhadinha. Eu tenho muito interesse, porque no estado, você falando aí, e na escola que eu ensino, que é o Ernesto Cardan Ribeiro, eu tenho muitos alunos de lá, a gente está com, assim, não tem muito recurso, né? Aqui na Bahia, realmente, vocês aí são felizes demais, porque você fala assim de pena de carga horária, mas vocês não sabem a riqueza que vocês têm aí. Ou melhor, vocês sabem, né? Não é uma pena não ter tanta carga horária, mas assim, vocês são bastante ricos com relação a gente. E aqui o único recurso que eu consigo compartilhar com ele, assim, na pandemia agora, você vê que o governo do estado até hoje não teve aula aqui. E a gente teve a iniciativa de começar as aulas remotas através do Google Meet. E aí, mas o governo investiu em alguns cursos, como um curso de ensino híbrido, que está fazendo agora no momento, e tem também um curso daquele grupo do Chat Class, né? E aí eu envolvi os alunos no Chat Class, a gente está trabalhando de alguma forma, pelo menos, né? Está tendo a Olimpíada de Inglês, que é nacional, né? E aí eu tenho uns alunos envolvidos nesse processo. E eu tenho um projeto, né? Já tinha iniciado antes da pandemia, aí interrompido, para começar justamente uma aula, um Clio, dentro da escola. Eu comecei com a turma do 3º ano, e só que aí, né, a pandemia veio e interrompeu, mas eu tenho muito interesse de ver e de acompanhar com você o seu projeto, porque vai, assim, ser muita valia. Fábio, suas últimas considerações, só temos mais 3 minutos antes de cair aqui a rede. Certo. Eu gostaria de agradecer a você o convite, né? E também aproveitando e parabenizar a todos os professores, né, pelo seu dia, a você, a todos os colegas da Dillard, a minha amiga Belise, que está online, a meu esposo Wildson, a Elciane. O Potência estava aí que eu vi. A Elciane também, que eu vi que passou aqui pela live, que é minha colega lá da escola, né? Que a gente desenvolve projetos, a gente está sempre unidas, é o quarteto linguístico, né? Beth, Belise, a Fabiana, e deixa eu ver se eu esqueci alguém. Beth, Belise, Fabiana, e acho que Tânia também. Então são 4. Se eu esqueci alguém, desculpem. Mas estou muito feliz, Marcelo, de poder compartilhar esse conhecimento. Eu sei que 1 hora é pouco para falar tudo que eu aprendi, porque eu fui para aprender e compartilhar, né, ao chegar aqui.
Mas eu espero que eu tenha deixado vocês assim com curiosidade e vocês busquem Muito. mais saber sobre a Finlândia, porque é inspirador. Então, eu era uma pessoa, quando fui, eu voltei uma pessoa totalmente diferente, profissionalmente também, eu mudei totalmente, então foi uma mudança, assim, foi sim, a minha amiga Ed Soares, que foi minha colega da residência pedagógica, também está online. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, o intercâmbio que eu fiz para a Finlândia. O intercâmbio que nós fizemos para os Estados Unidos foi maravilhoso, mas você imagina aquilo ali, Fábio, a nós temos décima 10 segundos. potência. Desculpe interromper, mas vai cair. Olha, um grande beijo para você. Vamos fazer uma segunda live. Eu quero com fotos agora da Finlândia, tá bom? Então, um Tá, grande beijo para você. Fica com Deus. Obrigadão, viu, por hoje. tchau, Tchau, abraço. gente. Um beijo. Tchau, Tchau, beijo. tchau.